aos quais deviam ser submetidos. Assassinados pelos tormentos, seus longos dias eram comparativamente muito mais cruéis do que se estivessem nas mãos de um carrasco para serem executados sumariamente. Montanus associou para sempre a Inquisição com os horrores das câmaras de tortura. Com o tempo, até estas histórias de repetidas crueldades começaram a esmaecer. Os propagandistas voltaram-se para histórias de sadismo ainda mais engenhoso. Um deles superava os outros em sua cruel engenhosidade. Seu exterior era de uma grande boneca com a aparência de uma bela mulher. Um semicírculo era desenhado em torno dela. E a pessoa que ultrapassasse essa marca fatal acionava uma mola que fazia o instrumento diabólico se abrir. Imediatamente, ele era aprisionado e milhares de lâminas o cortavam em vários pedaços. De fato, a Inquisição usou a tortura com pouca frequência. Em Valência, por exemplo, eu descobri que de 7.000 casos, apenas 2% sofreram algum tipo de tortura. E geralmente por não mais do que 15 minutos. E menos de 1% sofreu torturas repetidas e, em outras palavras, mais de uma vez. Eu não descobri ninguém que tenha sido torturado mais de 2 vezes. Nós descobrimos, comparando a Inquisição ocorrida dentro da Espanha com outros tribunais, que a Inquisição usou a tortura menos do que outros tribunais. E se compararmos a Inquisição com tribunais de outros países, descobrimos que a Inquisição tem uma ficha praticamente limpa a respeito de tortura. Durante o mesmo período, no resto da Europa, crueldades físicas odiosas eram lugar comum. Na Inglaterra, podia-se ser executado por danificar plantas em jardins públicos. Se alguém retornasse à Alemanha do exílio, poderia ter os olhos arrancados. Na França, podia-se ser esquartejado por roubar ovelhas. A Inquisição não usava nenhum desses métodos. Eles possuíam um livro de regras, as Instrucciones, que especificavam o que podia e o que não podia ser feito. O não cumprimento das regras significava expulsão. Então, diferente do alegado, a Inquisição não queimava suas vítimas nem as emparedava para sofrer por toda a eternidade. Nem esmagavam suas juntas com martelos ou as prendiam a rodas. Eles jamais usaram a Iron Maiden. Esta Iron Maiden, dentre os poucos exemplares que restaram, foi construída na Alemanha. Os inquisidores não abusavam de suas vítimas femininas, apesar de uma tradição popular rica e inquestionável sugerir que fizessem. Na verdade, as câmaras de tortura da Inquisição do mito popular jamais existiram, apesar desta imagem ter sido impressa centenas de vezes. E não foi apenas o uso da tortura. Também foram inventadas histórias sobre as terríveis condições nas quais os prisioneiros eram mantidos. Ironicamente, a Inquisição tinha provavelmente as melhores prisões da Espanha. Isso talvez possa parecer uma desculpa, mas infelizmente é verdade. Vamos pegar uma citação dos inquisidores de Barcelona em meados do século XVI. Quando solicitaram a eles um relatório sobre o estado de suas prisões, eles responderam: nossas prisões estão cheias. Mas então, eles reclamaram aos seus superiores em Madrid: nós não sabemos para onde mandar os prisioneiros excedentes que temos, pois as cadeias da cidade estão superlotadas. E lá eles morrem à razão de 20 por semana. Eu descobri casos de prisioneiros em cortes criminais comuns, blasfemando a fim de ir para a prisão da Inquisição para escapar dos maus tratos recebidos nas prisões comuns. Então, apesar das envolventes ficções góticas de Montanus, as evidências nos levam a uma conclusão completamente diferente. Os inquisidores certamente eram interrogadores, mas eram interrogadores moderados, céticos a respeito da eficácia dos maus tratos e tortura em trazer à luz as heresias. Em contraste com muitos outros tribunais da Europa, eles destacavam-se quase como iluminados.
O caso mais singular, por exemplo, é o caso da bruxaria. O Tribunal do Santo Ofício foi extraordinariamente benigno com o crime de bruxaria, enquanto que outros tribunais europeus, ordinários e eclesiásticos, não tiveram a mesma consideração com esse tipo de delito. A caça às bruxas foi um frenesi que varreu a Europa durante 300 anos, entre 1450 e 1750. Com uma simples acusação de haver cometido crimes fantasiosos, como deitar-se com o demônio ou ter filhos com ele, as mulheres eram brutalmente torturadas ou queimadas na fogueira. A depravação de seus alegados crimes era citada como justificativa desta reação brutal. Um tribunal utilizou uma abordagem diferente. Lembre-se de que os inquisidores eram advogados formados e eles procuram por evidências. Então, quando os inquisidores procuravam por evidências de bruxaria, eles diziam: ok, então esta mulher matou um bebê. Onde está o bebê? Quantos bebês morreram? E assim por diante. E conforme eles procuravam pelas evidências, eles não as encontravam, porque a bruxaria era, podemos presumir, um crime imaginário. Enquanto que o resto da Europa reagia com horror, a Inquisição Espanhola declarou a bruxaria uma ilusão. Ninguém podia ser julgado, quanto mais queimado por isso. Mas foi a Inquisição Espanhola que veio a simbolizar a implacável perseguição à heresia. Por quê? Porque em 1560, a Espanha era mais do que uma simples potência, era uma superpotência. E seu símbolo apropriado, o novo Palácio Real, uma fortaleza do século XVI construída nas colinas próximas de Madrid, El Escorial. Esta imensa estrutura, constituída por quilômetros de corredores de mármore, foi construída pelo filho e sucessor de Carlos V, Felipe II. Sob sua regência, a Espanha completou sua ascensão em menos de um século, do isolamento e obscuridade à dominação da Europa. Felipe estava no ápice do poder terreno, mas, como seu pai Carlos, ele possuía uma lealdade maior. Antes de sofrer o mais leve agravo à religião a serviço de Deus, eu abriria mão de todas as minhas propriedades e de uma centena de vidas, se as tivesse, porque eu não quero e nem desejo ser o regente de hereges. Confrontados com tal fervor e força, os inimigos da Espanha mudaram de tática. Seu alvo seria agora o próprio rei. Felipe II é um excelente exemplo das distorções e das criações. Criações bem-sucedidas neste caso, o caso da Lenda Negra. Felipe II era apresentado como um monstro, como um exemplo da crueldade da raça hispânica. Felipe II era, quer dizer, sua política era absolutamente questionável. E pessoalmente eu não gosto dele, mas ele não era um monstro maior do que, digamos, Henrique VIII da Inglaterra. E Henrique VIII, entretanto, jamais foi maquiado a fim de ser apresentado como um arauto oportuno do protestantismo. Felipe não se preocupava com a apresentação de sua imagem, acreditando ser menos importante do que sua dignidade. Ele pagou caro por isso. Em 1568, no ano seguinte à publicação de Montanos, um incidente do destino caiu nas mãos dos propagandistas. O filho do rei, Dom Carlos, morreu subitamente. A suspeita recaiu sobre Felipe. Dizia-se que ele não havia agido sozinho. Entre os aspectos da lenda negra que se tornaram muito comuns do século XVI em diante, estava o de que a Inquisição havia encorajado o rei de Espanha, Felipe II, a executar o próprio filho, por razões que o rei conhecia bem e que os inquisidores conheciam bem. Sobre esta lenda, é claro, não existe absolutamente nenhum tipo de evidência, ou, para ser ainda mais claro, ela é totalmente falsa, sem embasamento.
Seu filho e herdeiro, Dom Carlos, era um adolescente insano e muito problemático que morreu em um acidente. Dom Carlos tornou-se algo parecido como um arauto da liberdade e foi o protagonista de muitas peças e dramas e romances dos séculos XVII e XVIII, sendo o mais famoso deles o de Schiller, depois convertido em uma bela ópera, por sinal, de Giuseppe Verdi. Na ópera de Verdi, Dom Carlos declara perante Deus sua fidelidade a Flandres, uma província dos Habsburgos regida por seu pai, o rei, mas com fortes simpatias protestantes e na época lutando pela independência. Desafiando o seu monstruoso pai, Dom Carlos é retratado como um heróico símbolo da resistência. Sua missão, derrotar as forças da repressão. O próximo ato abre com o rei sob a agonia da dúvida. Sozinho em seus aposentos à noite, ele pondera sobre como castigar o filho rebelde. Sua consciência cristã o impede de tomar a atitude mais drástica de todas, até que um visitante o convence do contrário. O grande inquisidor, retratado como um velho cego, escuta o rei confessar sua angústia. Então, através de seus argumentos inquestionáveis, o inquisidor gradualmente supera a relutância do rei e o convence a matar o filho. A ópera é ficção do começo ao fim, e a distorção mais clara refere-se a uma inquisição que faz o que bem entende, aqui, nos aposentos particulares de Felipe, no Escorial. Uma presença maligna, espectral, temida até mesmo pelo rei e que manipula assuntos de Estado por detrás do trono. A morte de Dom Carlos foi um presente divino para os criadores de mitos. Na realidade, a Inquisição era um poder por trás do trono, tanto quanto o inadequado príncipe era um heróico mártir. Não que a Inquisição não tivesse influência. As demonstrações públicas de seu poder eram grandiosas, executadas nas praças principais de cidades como esta, em Madrid. Estas cerimônias em que os hereges eram sentenciados ficaram conhecidas como autos de fé. Mas também estavam presentes outros detentores do poder, outras autoridades da igreja, instituições eclesiásticas e a aristocracia. Todas estas outras instituições são poderosas. Todas elas têm a consideração do rei. Elas são concorrentes e conflitantes. Então a Inquisição tinha que operar tendo isso em vista. Seu poder, portanto, sofria constantemente a pressão e a oposição dos representantes de outras instituições igualmente poderosas. Ainda é possível perceber um resquício dos vários blocos de poder diferentes que concorriam na sociedade espanhola durante a procissão de Corpus Christi em Toledo. Cada uma das associações medievais da cidade tem seu lugar individual na procissão e seus paramentos próprios e distintos.